Direto para Brasília com a repórter Luciana Verdolim, porque hoje o governo federal abre a tal consulta pública para decidir sobre a liberação da vacinação de crianças de 5 a 11 anos no país. Luciana, bom dia, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Olha, a ideia, segundo o ministro da Saúde, Mariana, é conversar com todo mundo, é ouvir a opinião de todo mundo. Leigos como pais irresponsáveis, especialistas, o pessoal que trabalha na imunização, todo mundo que quiser expressar o posicionamento pode participar dessa consulta pública que fica aberta na internet até o próximo dia 2 de janeiro. Agora, o ministro, ele deixou muito claro hoje que no entendimento do Ministério não há urgência nessa definição. Isso não quer dizer que não é necessário. Ele disse que sim, que a avaliação vai ser feita levando em consideração critérios científicos e se for chegada à conclusão de que é necessário vacinar as crianças, isso vai ser feito. Mas o ministro ressaltou que o número de casos e o número de mortes de crianças dessa faixa etária de 5 a 11 anos é baixo. Então, não há por que ficar discutindo isso de forma emergencial. É preciso, segundo ele, ir com calma, conversar com todas as pessoas interessadas e embasar a decisão que vai ser tomada no próximo dia 5 de janeiro. O ministro lembrou, inclusive, que o governo já tem o sinal verde do Supremo Tribunal Federal, que esse cronograma foi repassado ao ministro Ricardo Lewandowski, que na semana passada deu 48 horas para o governo definir como é que vai ser o Programa Nacional de Imunização, se as crianças vão ser ou não incluídas. O ministro Marcelo Queiroga também lembrou que a partir do momento em que uma decisão for tomada, se o governo brasileiro decidir mesmo incluir as crianças, essa informação vai ser repassada à Pfizer, que é a única vacina hoje que tem o registro aqui no Brasil para ser aplicada nessa faixa etária, e aí eles já se comprometeram, o laboratório já se comprometeu a remanejar as doses. Um contrato de 100 milhões de unidades já foi assinado em novembro e é preciso só confirmar o que vai ser de dose de adulto, o que vai ser de dose de criança. O ministro lembrou também que os dados são bastante promissores. Ele disse que a vacinação no país está avançando de forma rápida, de forma correta e que por conta disso o número de casos e mortes tem caído, não só agora, mas nos últimos meses. Muito bem, Luciana Verdolim, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, você retorna conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, ou ao longo da programação. Agora são 10 horas e 52 minutos. Chamamos de volta nossos comentaristas Miguel Daúde e agora também conosco aqui José Maria Trindade. Zé Maria, bem-vindo, bom dia. Miguel, bem-vindo novamente. Gostaria de começar com você, José Maria. De que forma essa consulta pública, aberta a partir de hoje pela internet, fica aí em vigência até o dia 2 de janeiro, de que forma esses leigos podem contribuir para essa decisão que em tese, ao menos, Zé Maria, deveria ser uma decisão técnica? Salve, é um prazer estar aqui. Olha, primeiro, no mínimo, essas pessoas que serão consultadas vão entender e vão atrás do raciocínio lógico para falar sobre a vacinação de crianças. É um assunto muito sensível, né? E esta pesquisa é inédita. Veja bem, o presidente da República é eleito com base no discurso, nos debates, e a cada competência uma responsabilidade. A responsabilidade de adotar ou não a vacinação de crianças é do presidente da República e, evidentemente, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A Anvisa, ao autorizar a vacina, está dando apenas o primeiro passo, autorizativa. Não se pode adotar uma vacina que não foi aprovada pela agência reguladora, que é de medicamentos, que é a Anvisa aqui no Brasil, uma das melhores do mundo. Se você fizer uma seleção de agências reguladoras na área de saúde, em 4 nomes entrará a Anvisa, tamanha é a seriedade e a respeitabilidade da Anvisa. Mas ela é apenas consultiva, libera ou não libera para o governo adotar ou não. O segundo passo foi o CONITEC. Esse conselho, essa instituição do Ministério da Saúde,
ela é responsável pela adoção de novas tecnologias, de novos medicamentos para tratamento, para adoção do SUS. Nada mais do que isso, apenas consultivo. E aí cabe definitivamente ao Executivo tomar a decisão. O governo decide compartilhar a decisão de vacinar ou não crianças de 5 a 11 anos de idade. E é isso que está sendo feito. É uma consulta inédita, mas eu entendo que o governo deve assumir essa responsabilidade e, diante do sinal verde da Anvisa e do Conitec, deve adotar a vacinação. A compra já está até praticamente concluída, haverá a compra de vacinas infantis, então tem que vacinar mesmo. Eu não vejo nenhuma outra porta de saída. É polêmico, mas os órgãos técnicos falaram e eles têm base científica para dar esse resultado, né? Qualquer que seja a decisão do presidente Jair Bolsonaro, haverá críticas do outro lado. Miguel Daúde, para o ministro Marcelo Queiroga, como a Luciana Verdolim trouxe para a gente agora há pouquinho, né? Queiroga deu, então, uma espécie de coletiva hoje cedo. Não há muita urgência nessa definição, até porque o número de casos de morte em crianças aqui no país, segundo ele, ainda é baixo. Mas ontem, Miguel, nós conversamos com um dos especialistas da Fiocruz, que disse que essa transmissão de crianças é alta, sim, para adultos e idosos, só que o que acontece é que ela é silenciosa. Então, qual seria a urgência? Você acredita que dá para a gente postergar cada vez mais essa decisão, ou pelo menos até o dia 5 de janeiro? Lembrando que no meio disso a gente ainda tem Réveillon, uma série de festas, temos Natal também, ou seja, e não podemos nos esquecer também que, por exemplo, no Reino Unido, né, os números de internações já começaram a disparar. Exatamente, Mariana. O número de mortes relativamente, ele é pequeno, mas absoluta é alto. Então, a vacina, não tem a dúvida. Mas o que ocorre? Porque, vamos esclarecer o seguinte, a Anvisa não tem nada com essa história. A Anvisa simplesmente recebeu um pedido da Pfizer para aprovar a vacina, né, para crianças, que já está aprovada nos Estados Unidos, Israel, existem outros países também, que já analisaram, aprovaram, e não há nenhum óbice, né, em você não usar a vacina. A Anvisa analisou e falou, olha, a vacina pode ser usada. Então, a Anvisa fez o papel dela. Agora, a confusão toda se deu depois daí, né, que causou uma polêmica muito grande. Então, os especialistas, Mariana, eles acham o seguinte, o Brasil está indo muitíssimo bem na vacinação. O Brasil hoje comprou mais de 300 milhões de vacina, o governo comprou, já tem um contrato com a Pfizer de mais 100 milhões de vacinas, onde é possível você transformar, né, porque a vacina infantil ela é 1/3 da vacina para adulto, de você transformar essa vacina em vacina infantil e já começar a receber. Agora, houve aí uma pressão dos governadores, dos prefeitos, eu já vou comprar da Pfizer. A Pfizer falou, não vou vender vacina para vocês. Agora, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, se você tem quase 70% da nossa população imunizada, se você imuniza as crianças, você aumenta, né, o escopo vacinal do nosso país e, consequentemente, você diminui o contágio e a propagação da doença, inclusive mortes. E o resultado está aí, você está vendo. Então, uma vez que você, né, tenha condições de aplicar nas crianças, né, que é uma população significativa, e você já tem quase 70% dos adultos, né, vacinados, você acaba tendo uma proteção maior. E essa proteção maior significa o quê? Que você está protegendo mais os brasileiros com a transmissão, né, comunitária desse vírus. Agora, se criou uma confusão, aí hoje a gente já ouve, mas nunca fizeram audiência pública para vacina, não fizeram aquilo. Olha, infelizmente, eu acho que as pessoas têm que entender. Eu concordo plenamente com o que o Zé Maria colocou. E não tenha dúvida, pode escrever aí, Mariana, essa vacina será aplicada, né, para as crianças. Agora, para que
levar essa situação com esse tipo de discussão. Para quê? Qual é o objetivo? O que se ganha com isso? Nenhum. A Anvisa é reconhecida, você não pode questionar a Anvisa. Porque se você questiona a Anvisa, você sabe que tudo que vem para a nossa mesa, que entra no país, produtos que são consumidos, né, consumidos pela população brasileira, passa pelo aval da Anvisa. Então, se você coloca em dúvida a Anvisa, você coloca em dúvida uma série de coisas no Brasil. Então, não pode. Essa discussão, na minha opinião, foi desnecessária. Agora, vamos esperar, né? Vai ter a consulta pública e, sem dúvida, eu acho que essa vacina vai começar a ser aplicada. Agora, atrasar 10 dias, 15 dias, não vejo nenhum problema. Zé Maria, você concorda com a visão aí de Miguel Daúde de que a vacina vai sim acabar sendo aprovada para crianças mais cedo ou mais tarde? Mas se de fato isso ocorrer, então foi um desgaste desnecessário aí até para o próprio governo federal entrar nesse embate direto com a própria Anvisa e mais que isso, né, Zé Maria, como você mesmo disse, esse tipo de consulta pública com relação à vacina é inédita aqui no nosso país e acaba que fica parecendo mais uma medição de consulta pública da aprovação do governo Bolsonaro de quais medidas ele tomar e serão aceitas de forma positiva e negativa do que em questões técnicas realmente. Eu tenho até uma frase: vai vacinar, só não vai aplicar agora. É uma questão de prioridade, né? O governo está com a prioridade agora de imunizar adultos. A segunda dose, para aqueles que fugiram do posto na segunda dose, né? E a dose de reforço, essa é a prioridade. Aí depois vai sim chegar às crianças. Outros países já estão vacinando e até lá o governo brasileiro terá tempo de medir as consequências, as vantagens, desvantagens. Então, eu entendo que é só uma questão de tempo e o governo está discutindo prioridades. Já definiu que a prioridade é imunizar adultos. Miguel Daúde e José Maria Trindade continuam